Hoje recebendo o pneumologista Dr. Rodrigo Santiago. A gente vai falar de pneumonia, de gripe, de resfriado, como diferenciar cada quadro e entender a respeito de cada problema. Antes, bem-vindo, doutor, tem aí uma abertura para vocês, olha lá. A pneumonia é a segunda doença respiratória mais comum no Brasil, de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, divulgados no final de 2017. No mundo todo, a doença é a terceira causa de morte e a infecção que mais atinge crianças abaixo dos 5 anos de idade, conforme a Organização Mundial de Saúde. Ainda de acordo com a entidade, a cada ano morrem cerca de 1.600.000 pessoas no mundo devido à doença. Febre intensa, dores para respirar e tosse recorrente são sinais importantes e que não podem passar batidos. Embora os sintomas sejam parecidos entre a pneumonia e a gripe comum, ao longo do tempo é fácil diferenciar os sinais e a gravidade das doenças. No caso da pneumonia, a busca pelo tratamento o quanto antes é essencial para a cura. Uma das formas de prevenir a pneumonia é a vacina contra a doença, que pode ser encontrada no SUS. Dados médicos afirmam que a vacina diminui em 45% as internações por pneumonia e em até 75% as mortes em decorrência da doença, que chegam a quase 90 milhões por ano em todo o mundo. Tá aí, gente, com a intenção até de introduzir o nosso assunto, mas vamos tirar muitas dúvidas e eu acho que até que para que faça sentido a nossa entrevista e aprendermos de fato a diferenciar de uma forma informativa mesmo, né, que a gente receba essa informação de forma clara, vamos começar falando do que seria o menos complicado, a gente pode dizer assim? Pode. Entre os três, o que seria aí o mais leve dos três? Bom, primeiramente, boa tarde a todos vocês, boa tarde, é um prazer estar aqui. Vou fazer o possível para dar uma linguagem bem fácil para todo mundo entender direitinho sobre esse problema que realmente é preocupante, né? Conforme a introdução já disse aí, todo mundo tem preocupação, quem tem filhos, né? É a infecção que mais mata criança de menos de 5 anos, é a maior causa de internação no SUS no Brasil, claro, né? Por conta dessa quadro infeccioso da pneumonia. E no mundo é a terceira maior causa de morte. Puxa. Perdendo apenas para o infarto, para o derrame cerebral, né, o AVC, e aí vem a pneumonia. Se a gente for olhar indiretamente, tem um estudo australiano que fala que quem está com quadro de pneumonia, claro, com as suas comorbidades, um paciente de meia idade, cardiopata, né, tem pressão alta, diabetes, quem tem um quadro de pneumonia tem 17 vezes mais chance de evoluir com infarto. Jura? Então, tudo isso tem que ser visto. Então, quem já teve na vida? No momento da pneumonia. Ah, durante. Mas, por exemplo, a pessoa que já apresentou um quadro muito sério... Aí não. Tomara que ela tenha ficado bem, né? Tá. Mas durante o quadro da pneumonia tem tem um aumento da chance. Esse aumento da chance. 17 vezes, é muita coisa. Então, sim, para tentar diferenciar, né? A gente escuta muito, todo mundo fala, tô meio gripado, tô assim... Não, gripe é uma infecção bem mais grave, né? O mais leve, como você estava falando, seria o resfriado. Tá? O resfriado e a gripe, elas são semelhantes, depois vai ter até uma arte para mostrar, né? Mas são semelhantes nos sintomas altos que a gente fala. Parte nasal mesmo, nasal, boca. O paciente tem muita coriza, né? O nariz escorre, geralmente é mais aguinha. São alguns termos até um pouquinho chatos, né? Catarro, coriza, mas é importante para todo mundo saber a diferença. Tá. Então, no resfriado, o paciente tem uma infecção viral, um vírus mais leve do que o da gripe. E essa infecção costuma causar um pouquinho de coriza, mais aguinha mesmo saindo do nariz. Dificilmente dá febre, mas se der uma febre mais baixa, você até não está no seu melhor estado, mas você consegue trabalhar, fazer suas coisas do dia a dia. Mais mole ali, exato. Meio estranho. Pensando num quadro um pouco mais grave, vem a gripe. Na verdade, um pouco não, bem mais grave. A gripe deixa de cama. Tá? Então, quem realmente já teve gripe, foi diagnosticado, não sai falando que estou gripado, fala que eu estou resfriado. Porque a gripe dá uma febre mais alta. Também os sintomas são altos, só que com o corpo bem pior. Você fica bem de cama, bem derrubadão mesmo. E o que muda é o vírus. É o vírus, geralmente é a influenza, né? São várias mutações que tem, por isso que todo ano tem que tomar a vacina da gripe, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas os vírus dos resfriados são mais leves,
mais atenuados do que o da gripe. E acabam sendo até mais comuns, e era isso que eu ia perguntar. E a gente estava falando, inclusive, no break, que pessoas que têm aí mais alergias respiratórias, então que entram nos ambientes e que sentem mesmo, o ar-condicionado que está sujo, ou um pozinho que tem já começa, o espirro e tal, isso também favorece um quadro até de uma imunidade mais baixa para que você tenha um vírus mais agressivo? Exato, esse é um diagnóstico diferencial importante também. A rinite, né? Rinite alérgica, rinite crônica, aquela pessoa que está sempre coçando o nariz, né? Às vezes tem aquela marquinha da rinite, espirra, só que o corpo está bem. Está trabalhando normalmente, está praticando esporte, só que está sempre espirrando, sempre com prurido nasal, né? Coceira no nariz. Essa pessoa tem rinite crônica, rinite alérgica. Então tem que ser avaliado e tratado como tal. Mas é outra coisa que você consegue diferenciar do resfriado. O resfriado você já está mais caído. Tá. E a rinite é uma inflamação. Não é uma infecção. Infecção é um agente externo, um vírus, uma bactéria, um fungo, que causa esse problema no corpo da pessoa. E a inflamação é só esse probleminha mais, geralmente, crônico. E, como você estava falando, quadro alérgico, né, geral. A gente brinca que a rinite é alergia do nariz, a asma é alergia dos pulmões, e geralmente quem tem esses quadros de alergia tem atopia de pele. Então, aquela pessoa que é o pacote completo. Alérgica. Isso é genético, alérgico. Então, precisa sempre procurar um especialista, até para não ficar caindo no pronto-socorro e, de repente, naquela correria do pronto-socorro, o colega atendendo milhões de pessoas, de pacientes, e aí toda vez ficar tomando antibiótico, às vezes desnecessariamente, sendo que tem um quadro crônico que poderia estar sendo tratado e diagnosticado, logicamente, corretamente. A asma é muito comum no Brasil. E que ele é a causa por trás, digamos assim, de deixar aquele organismo predisposto mesmo. Tem muitos sintomas que dá, por exemplo, a asma dá tosse, a asma dá falta de ar, a asma dá chiado de peito, a asma dá ronco no peito. E se você não está cuidando de uma doença crônica, você tem muito mais chance de evoluir para uma doença infecciosa, que seria a no caso a pneumonia. Vamos passar então os ilustras que a gente tem. Olha só que interessante, para a gente entender a diferença, e aí já vai montando na sua cabeça. Vamos pensando em você ou nos filhos, né, que a gente conhece bem, olha lá. Aí, conforme eu falei, né, o resfriado é um quadro bem mais leve, infeccioso, né? É um quadro infeccioso, pode sim te tirar do normal, mas é um quadro mais leve. Então a febre, quando tem, é mais baixa, aqueles sintomas nasais, como eu falei, né? Espirro, coriza é aquela mais aguinha, mais clarinha, né? Mais transparente. Não tem aquela prostração importante, mas você vê que já não está normal. Tá. Então, uma pausinha. O que você vai fazer no resfriado? Você vai se alimentar bem, a gente vai explicar isso tudo, mas você vai se alimentar bem, procurar beber bastante água, lavar sempre as mãos, mas tudo isso a gente vai falar melhor. Para tentar evitar que a sua imunidade caia mais ainda, a ponto de evoluir com uma gripe. E a gripe, sim, é aquilo que eu falei. O paciente fica caído. A febre já é mais alta. É um quadro que até se assemelha um pouco à pneumonia. Tão grave ele pode ser. Né? Só que a tosse não sai tanto, desculpa a expressão, mas a gente vai ter que se familiarizar isso, catarro. Né? Na gripe a tosse é um pouco mais seca. E no resfriado ela pode... No resfriado sai mais clarinho também, mas na pneumonia que a gente vai chegar, sim. Aí é algo... Aí que o bicho pega. Mas a minha dúvida é a seguinte, quando as pessoas começam a apresentar esses quadros, então que a gente está indo num quadro de evolução crescente, como vocês estão vendo, elas já têm algumas medidas, né? Que algo já... Tipo, ou que a avó ensinou, ou que não sei quem falou e que a pessoa vai fazer. Por exemplo, começa a se entupir de vitamina C, começa a usar um monte de pastilhas, começa a fazer os de um chás e nananana. O que é real e o que é devido ser feito quando você nota, então, opa, acho que agora é gripe. Que você está detonadão, como você falou, né? Usou até o termo de ficar muito cansado e que vem com esses outros sintomas e até uma febre mais alta, né? Sim. Um 38,5. Não temos dúvidas que as nossas vozes eram muito sábias. Muito sábias. E muita coisa vale, sim. Se você for pensar em chá, independente do que tiver, for chá do que for, você está se hidratando. Né? E algumas plantas também podem ajudar. Mas vitamina C, toma suco de laranja, suco de limão, vitamina C. Né? Claro, idoso às vezes precisa de uma suplementação com vitamina viral mesmo, de comprimido. Mas pessoas jovens, né, crianças, bastante suco. Então, como prevenir nesses casos? Você viu que está começando a ficar ruinzinho. E nosso dia a dia é aquela correria. Você acabou de almoçar aqui, aquela coisa maravilhosa, aquele vovó, tá correndo ali, mas daqui a pouco está correndo, às vezes tem gente que nem consegue, isso aí vai predispor. Afetar o sistema imunológico, o sistema de defesa da pessoa, aí não se alimenta bem, não bebe água,
vem um resfriadinho, de repente agora, está chegando o outono, se bem que São Paulo estão as 4 estações do ano no mesmo dia, né? No mesmo dia, tá bem fácil, viu? E aí você tá com frio, fica todo mundo junto para ficar calor. Só que você está proliferando bactérias e vírus, você está aumentando a chance de pegar alguma coisa. Então, o que você tem que fazer? Lavar a mão. Isso é importantíssimo. Ficar lavando a mão. Lavar a mão, claro que não é fácil ficar lavar a mão, mas todo mundo tem um álcool em gel, isso ajuda bastante. Tá. Hidratação. Idoso esquece muito e criança esquece muito. As extremidades, muito cuidado. Então, hidratação, bebe bastante água. E caminha um pouquinho? Aumentar o tempo da cama? Não, dormir mesmo, ficar deitadinho. Depende. Isso é um quadro autolimitante. Se a pessoa precisa descansar, então ela deve descansar. Tá. Procura um especialista de preferência, se for o caso, vá no pronto-socorro. Mas se o médico vê que a pessoa está debilitada, ela vai ter que ter um atestado para ficar quieta em casa, né? Então, isso tudo é avaliação, cada médico vai ver cada paciente. Mas se a pessoa precisa descansar, tem que descansar. Tá. Você acha que consigo trabalhar? Joia, mas se consegue é mais um resfriado. A gripe não consegue, a gripe não. Difícil, é. Então, lavar a mão, se hidratar bem, obviamente alimentação saudável, fruta, verdura, praticar esporte quando não está doente. É o que eu ia te perguntar. Quando vem, tem que dar uma segurada, né? É importante. Mas no momento que você ficar ruim, ficar doente, é bom segurar um pouquinho. E claro, a parte também do estresse. Tentar. A gente tem que se divertir, né? Não adianta só trabalhar demais, estudar demais, todo mundo tem que ter um lazer. Isso tudo conta no sistema de defesa do organismo. Inclusive para a melhora do quadro. Sem dúvida. Agora, tem umas perguntas clássicas que a gente vai colocar para você e tem os sintomas da pneumonia. Então a gente já entendeu esses dois quadros, vocês não vão esquecer que está bem explicado. Agora, quando a gente fala de pneumonia, olha o que acontece. Olha lá. No caso da pneumonia, bom, a gente vai citar aí eu faço minhas perguntinhas de vírus e bactéria, porque eu sou danada para saber esses negócios de vírus e bactéria. Tem que saber mesmo. Qual a diferença, então? A febre já é mais alta ainda? A gripe já tem uma febre alta. A pneumonia pode ter uma febre tão alta quanto da gripe. Até aí o quadro está mais ou menos parecido com a gripe. Tá. O paciente vai ficar realmente bem derrubado, como eu falei, assim como na gripe. A diferença crucial é essa agora que apareceu. A tosse. A tosse, que é mais seca no início, fica mais carregada, mais produtiva. Aquela coisa que as pessoas acham um pouco nojenta, mas é importante saber. O catarro, gente, sai amarelado, esverdeado, grosso. Da garganta. Da garganta, sai aquela coisa purulenta. Isso é sinal de infecção bacteriana. Claro que cada caso é um caso, tudo tem que ser avaliado pelo médico. A gente brinca aqui na medicina que o paciente não lê livro de medicina. Então nem sempre vai ter um quadro muito clássico. É verdade? Só que algumas coisas são bem comuns. Isso que a gente está mostrando, né? Dor no corpo, febre. Nem toda pneumonia tem febre, mas a maioria das vezes tem. Mas eu tenho alguma dor localizada? Depende de onde acometer a pneumonia. Isso até entra também, muita gente fala, doutor, eu tô com dor no pulmão. Na verdade, pulmão não dói, gente. Pulmão não dói? Pulmão não dói porque ele não tem nervo. Só que tem uma capinha, uma membrana que reveste os pulmões, chama pleura. E a pleura é inervada. Então, se você tem uma pneumonia e ela atinge a pleura, aí vai ter dor. E aí, às vezes, tem até o quadro de derrame pleural, que aqui devia ser um espaço virtual, ou seja, não ter nada entre o pulmão e a pleura, enche de água, líquido, na verdade, né? E esse líquido acaba sendo, às vezes, por causa dolorido. Muito dolorido. É um quadro bem clássico de dor. Vamos seguir com mais sintomas. Olha lá, a gente fez direitinho. Então, as dores, quando você comentou. A falta de ar. Isso. Então, aí que entra realmente um diferencial para a pneumonia também. O paciente, o calafrio vem um pouco com a tosse também, né? O mal-estar e tudo mais. Mas a falta de ar acontece porque, para ter pneumonia, atingiu o pulmão. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho do diagnóstico também, mas habitualmente, para você falar que o paciente tem um quadro de pneumonia, tem alteração radiológica, ou seja, o raio-x está alterado, mostrando, tem gente que gosta de falar de manchinha, a gente tem que tomar cuidado com os termos muito leigos, eu quero explicar bem fácil, mas mancha é um termo meio até assustador às vezes, né? Então, tem alguma alteração no raio-x, você vai detectar junto com o quadro clínico, e aí fala a favor de pneumonia. Tem uma pergunta, inclusive, sobre essa, até para você explicar. Claro. E a gente demonstrar até com ilustração. Olha lá. Na tela, olha lá. Ana, um beijo, obrigada. Qual exame, então, detecta a pneumonia quando a gente está falando de exame, da parte que não é a clínica, né? Faz muito bem em perguntar, Ana. É um prazer poder te ajudar. É o seguinte, vamos pensar, vou fazer vou abrir falando assim, vamos falar que a medicina não é só exame, não é só exame complementar.
O nome, exame complementar, é o quê? Um exame para complementar o que você já viu. Eu costumo falar que a consulta começa com o paciente na sala de espera. Você escuta ele tossindo do seu consultório, você vê ele levantando da cadeira dele, como que ele chega, tem tudo isso. Aí você conversa bastante para saber tudo que ele já tem de doença crônica, o que ele está apresentando, desde quando. Aí você examina o paciente, algumas vezes você até detecta alguma alteração no exame físico. Você não pode dar com certeza que é um quadro de pneumonia por não ter o raio-x para comprovar. Mas dependendo do quadro, você já pode sim entrar com antibiótico, porque o quadro clínico é clássico de infecção bacteriana. Então, respondendo agora, desculpa até enrolar, raio-x. Para você poder falar que tem a imagem. Trouxe umas imagens. Para você falar que o paciente está com pneumonia, você tem que ter essa alteração. Habitualmente, você tem essa alteração no raio-x. Doutor, enquanto você explica do raio-x que a gente vai colocar na tela, existem também alguns casos que as horas para que isso evolua pode ser muito rápido, para alguns pode demorar um pouquinho. A pessoa que procura muitas vezes esse pronto atendimento, ela pode chegar com uma febre muito alta e não ter este pulmão assim. Porque meu marido quase morreu de pneumonia e ele chegou no hospital sem esse pulmão. Ainda não tinha nada. Em 5 horas já tinha tomado 2/3 de um lado. Olha só como são as coisas. Então isso pode acontecer também, certo? A gente costuma falar assim, das duas últimas coisas que melhoram no quadro de pneumonia, por exemplo, além da tosse, que pode demorar, imagem radiológica, a imagem do raio-x. Essa imagem que está mostrando é um raio-x normal. Acho legal mostrar o normal primeiro, para eu mostrar depois o seguinte. Então esse foi o normal, para a gente fazer uma comparação. Aí acontece o seguinte, se o paciente, no caso, vamos supor o seu marido, que eu não vi no dia, mas entendendo mais ou menos o que você me contou, ele poderia até estar com um quadro de gripe, e que realmente é um quadro grave, né? Ou até tá com quadro de pneumonia já, só que ele deu azar, de repente, de pegar no momento que como o raio-x demora para limpar, ele às vezes demora um pouquinho para aparecer também. Entendi. Né? Então isso pode acontecer? Não, eu estou contando até para que as pessoas fiquem atentas, às vezes pegam um resultado ali, mas não vê uma melhora, algo, né, e piora o quadro, tem que procurar de novo. Procurar o médico, de preferência o especialista, e aí entra também o lance que eu falei do catarro. Vamos supor que seu marido, quando ele foi mal no PS, né? Talvez ainda não tivesse o... Se ele não tivesse o catarro, né? A gente pensar em infecção bacteriana, mas a infecção viral mesmo, ele mal, é mais sintomático observar. Por isso a gente fala, observa o quadro, qualquer coisa volta, né? Agora, se já tem essa secreção, independente de ter alteração ou não no raio-x, que eu estava falando do exame físico, exato. Porque existem infecções também respiratórias de vias aéreas inferiores, como uma traqueobronquite, que é isso, uma infecção que atinge as vias aéreas de baixo, que não altera o raio-x. Só que você tem febre, você tem a prostração, você tem essa secreção, esse catarro do jeito que eu falei, você tem que usar antibiótico. Sugere pneumonia. Exatamente. Então agora vamos comparar as duas imagens, até para a gente entender aonde está. Esse aqui, você consegue ver aqui, ó, nessa região. É onde está esbranquiçado. Onde está mais esbranquiçado, tá? Aí sugere um quadro de broncopneumonia, você comparar com o outro lado, o lado esquerdo do paciente, que a gente fala, né? Comparando com o lado direito, você vê que está mais esbranquiçado um pouco. Tentar usar termos mais fáceis, né, para o pessoal entender. E aí você já vê do outro lado, né? Do lado direito, mais acima, você vê um quadro mais clássico de pneumonia mesmo, pneumonia lobar. Isso aí tá fácil. E aí uma tomografia, né? A tomografia é o exame mais fácil para poder detectar, mas não é tão fácil e simples de se fazer. E muitas vezes acaba não tendo necessidade também. Às vezes o próprio raio-x a gente já consegue fazer o diagnóstico. Existem também os exames de sangue, tá? Mas nem sempre são tão necessários assim como o exame de imagem e principalmente o exame físico. Que vai diagnosticar. E aí os outros vão ser complementares num tempo para a pessoa se restabelecer também. Vamos colocar a perguntinha, porque tem umas interessantes, eu acho que já é essa, né, Glaucia, que as pessoas comentam, falam. Olha lá. Camila, um beijo. Toda pneumonia se cura com internação? Boa tarde, Camila. Ainda bem que não, né? Ainda bem que não é toda pneumonia que precisa ficar internada. Claro que no pronto-socorro, quando o paciente vai ser avaliado com um quadro semelhante, que a gente já falou bastante sobre o quadro, existem alguns graus para ver o quão grave está essa pneumonia, né? Então você vai ver, por exemplo, o idoso, você vai ver a idade, acima de 65 anos já é um ponto a se pensar, confusão mental, porque como eu falei no momento, né, as extremidades das idades, né? A criança, nem sempre o quadro clínico é tão fácil e clássico de entender, o idoso também não. Entendi. Então o idoso fica mais confuso, né? E algumas alterações clínicas do paciente, a febre, a frequência cardíaca, então isso aí vai ser avaliado para ver a necessidade de internar ou não. Além de doenças de base e tudo mais, hipertensão, diabetes,
diabetes, algumas doenças respiratórias. Você tem que avaliar o paciente. Isso é muito importante, avaliação médico com o paciente. Muitos casos de pneumonia, você pode sim tratar em casa. Tá. Muitos casos de pneumonia, você pode internar, faz uns 48 horas, 72 horas de antibiótico e vai para casa para completar. Tá. Agora, alguns casos, você tem que ficar os seus 7, 10, 15 dias internado no hospital. Tem mesmo. Esse filme já vivi. Vamos para mais uma perguntinha, que essa é importante também, e eu já vou entrar na minha história da bactéria e do vírus, que eu acho que isso o público também tem curiosidade. Laura, um beijo para você. Quem fuma tem mais chance de ter pneumonia? Eu não vou dizer a palavra óbvia, mas vou dizer a palavra que quando a gente fala de uma pessoa que fuma, ela tem mais predisposição de desenvolver tudo. É mentira ou é verdade, doutor? Não tem a mínima... Exatamente isso. Acontece o seguinte, sim, estudos mostram realmente que os tabagistas têm muito maior chances de evoluir com infecção respiratória, e não só isso, o grau de comprometimento dele acaba sendo maior. Muitas vezes o paciente tabagista, ele tem enfisema, que é o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, como o nome já fala, uma doença dos pulmões, crônica por causa de muito tempo de cigarro, e obstrutiva porque obstrui os brônquios e dificulta a passagem de ar, dando a falta de ar, dando cansaço, muita tosse. Nossa. Esse paciente tem uma doença crônica, assim como quem tem pressão alta, assim como quem tem diabetes, isso é importante falar, estou até fugindo um pouquinho da pneumonia, mas que todo mundo que tem pressão alta, tem diabetes, dá importância para essa doença e usa direitinho o remédio. Mas quem tem DPOC, tem enfisema, melhora e para de usar o remédio e não para de fumar. Exatamente. Então, a pessoa que fuma e tem pneumonia, ela tem uma chance maior de morrer, tanto pela própria pneumonia, como pela exacerbação da doença, como pela descompensação dessa doença pulmonar. E os estudos também mostram uma coisa preocupante, a gente estava falando dos pequenos, né? Os não tão pequenos, adolescentes. Tem um estudo inglês que mostrou que aquele cigarro eletrônico, que só tem o vapor e a nicotina, não tem tantos produtos cancerígenos como a gente sabe ter no cigarro, mas tem nicotina. Esse vapor já predispõe à entrada de bactérias e fixação dessas bactérias que causam pneumonia no pulmão das pessoas. Ou seja, você está achando que você é inovão, tá tudo bem fumando cigarro eletrônico? Não tá. Você tem uma chance muito maior. Inclusive, um outro estudo também americano viu que no ensino médio, 50% de 200 alunos que eles viram que fumaram esse cigarro eletrônico acabaram evoluindo com tabagismo de verdade. Fumar cigarro. Então, foi o que... Exato. Então tem sim que parar de fumar. Isso é muito importante. É difícil. Se precisar, procure especialista. Existem tratamentos, mas lógico que a pessoa precisa querer parar de fumar, senão não adianta. E só para encerrar, que eu comentei do meu marido, ele só não morreu porque ele nunca fumou na vida. Foi o que ele ouviu dos médicos. O caso dele foi bem gravíssimo, mas depois te conto, doutor. Mas a gente tem mais perguntinha para colocar, mas é essa que eu tinha deixado, Gláucia? Vamos colocar na tela, olha lá. Vírus, bactéria. Ju, beijo pra você. Como se pega, então, a bactéria da pneumonia? Então, aí, eu vou juntar com a minha pergunta. Claro. Se a gente pode ou não chamar a pneumonia de uma gripe mal curada, mas até então estávamos dizendo que você vem de uma gripe, que você tem um vírus potente, forte, como você explicou. Agora, para evoluir para uma pneumonia, não é mais vírus, é bactéria, mas vírus não vira bactéria. Exatamente. Então, por que há uma evolução, se é assim que a gente pode dizer? Você falou bem, evoluiu não é que se transformou. Então, vamos lá, a pessoa estava debilitada, estava com o sistema imunológico ruim, o sistema de defesa não estava tão legal, aí teve o quadro infeccioso viral. Veio o vírus e destroçou com a pessoa, e essa pessoa teve uma predisposição maior, ou seja, uma chance maior de ter uma infecção secundária bacteriana. Né? Eu costumo fazer uma comparação assim no consultório. Chegou o trombadinha e arrombou o seu carro, levou o seu som do seu carro. Mas largou o carro lá. Esse é o vírus. Aí chegou a bactéria e levou o carro inteiro embora. Entendi. Tá entendendo? Então, no caso, a gente tem algumas bactérias já na boca, na garganta. Elas ficam ali, no caso, o pneumococo, que é a bactéria mais comum que causa pneumonia. E por algum motivo que o seu sistema de defesa está ruim, ela acaba invadindo o trato respiratório e aí causando a pneumonia. Então, não é que a gente vai pegar essa bactéria, ela já está no nosso organismo. A gripe vira pneumonia, mas ela pode ser uma eventual complicação para a pneumonia. Perfeito. Agora eu entendi tudo, porque as bactérias já estão no nosso organismo. Então, elas são oportunistas. No momento que estamos fracos, elas, pá! É isso. Exatamente. Tá aí.
Mais uma perguntinha, olha lá. Entendemos a história da bactéria e do vírus, gente. Um beijo, Elaine, obrigada. Como saber se a tosse é apenas alérgica? Essa pergunta é boa também, porque tudo igual. É boa, mas é um pouquinho mais complexa. O mais importante é realmente procurar especialista. Claro que a gente tem um pronto-socorro, se você tiver alguma crise, lógico, de noite, de fim de semana. Mas o ideal, se você tem uma tosse crônica, você tem mais chance de ter uma doença crônica. E se você tem uma doença crônica, asma é muito comum, como eu falei, você tem que ser diagnosticado isso. Senão toda vez que for pronto-socorro, vai acabar tomando antibiótico algumas vezes desnecessário. É verdade. Então, procure sempre um especialista, procure um pneumologista para ver se a sua tosse é alérgica. Geralmente ela não tem tanto catarro. Eu já vou adiantar um pouquinho. Geralmente o catarro amarelado, esverdeado é uma coisa mais clássica para uma infecção bacteriana. Tá, que aí pode ser, começar como vírus, como sinusite, uma traqueobronquite, a pneumonia, que é o mais grave. Tá aí, tem mais uma, Glaucia? Dá tempo para fechar, olha lá. Obrigada, Beatriz, beijo para você. Qual a diferença de broncopneumonia e da pneumonia? Tá. Então, naquela imagem, eu até mostrei duas pneumonias em localizações diferentes. A broncopneumonia geralmente afeta os brônquios. É um pouco mais difícil de ver em raio-x, é mais fácil de olhar em tomografia, mas um exame bem feito, com o paciente bem examinado, você consegue avaliar assim. E a pneumonia geralmente pega o lobo, pega o tecido do pulmão. O lobo é uma parte do pulmão e pega uma parte do pulmão inteira, né? Às vezes duas, aí é inclusive uma possível necessidade de internação. Independentemente, os casos, a maioria das vezes, eles são sim causados pelo pneumococo. A maioria dos casos, eles respondem sim com antibiótico. E aí, claro, aquilo que eu falei, vai ser avaliado se pode ser tratado em casa, se deve ser tratado em hospital e tudo mais. E no final, aquela sequência de exercícios respiratórios, a bolinha. Aí entra, né, principalmente para pacientes que têm doenças crônicas e até respiratórias. Quem tem asma tem uma chance de ter uma pneumonia mais grave, principalmente se não está tratando a asma. Aquilo que eu tenho batido nessa tecla. E o paciente que tem enfisema, o DPLC que eu falei, mesmo que ele parou de fumar, ele tem uma chance maior sim, de ter esses problemas. E aí, numa internação, às vezes fora da internação, mas fazendo isso ambulatorialmente, exercícios de reabilitação pulmonar, fisioterapia respiratória, são muito importantes, ajudam bastante, juntando também com o repouso domiciliar. E por fim, vacina. Vacinação é uma coisa muito importante. Vacina para gripe tem no SUS, tem também na rede privada. Isso aí vai se proteger de não ter quadro viral, e também tem a vacina da pneumonia. Claro, você tem os grupos de risco. Que fase que ela é do calendário, quando a gente fala num calendário infantil, numa sequência, não? Geralmente bebê, né, mas as minhas têm 2 anos e meio já tomaram, né? Mas quem tem doença crônica... É importante conversar com o pediatra, quem tem essa quem tem doença crônica tem que tomar também, principalmente as doenças respiratórias. Tá aí. Da pneumonia e da gripe. Doutor, parabéns, isso é uma simpatia. Obrigado. Entendemos tudo, grande aula, quero agradecer as mensagens, chegaram várias sempre. A gente, claro, faz a pauta novamente, muda alguns elementos, traz novas informações. Muito obrigada. Tem filhinha pequena? Que delícia. Muito bom demais. Duas? Gêmeas. Ai, que melhor ainda, em dose dupla. Doutor Rodrigo Santiago, pneumologista. Vou deixar um telefone para quem quiser entrar em contato, que é o 3851-4000. 3851-4000. Muito obrigada, te espero uma próxima oportunidade.